Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Você pode se sentar aí, glorificando a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, onde depositamos a nossa confiança? Eu estava um dia lendo agora um livro de Michael Murdock, e ele contava uma história assim, que um barco, ele ficou à deriva durante algum tempo, e os seus tripulantes, eles já estavam desidratados e com fome, esperando a morte, porque não havia mais solução. Passando algum tempo já, eles todos desesperançosos, avistaram um outro barco. E através de código Morse, eles conseguiram mandar uma mensagem, dizendo que precisavam de água. E o outro barco respondia assim: então manda um tambor aí, joga no mar um tambor que a gente vai. E o capitão do barco, ele não entendeu, né? E ele mandou de novo outro código, dizendo a mesma coisa, que precisava de água. E o lado de lá respondeu através de código Morse: manda o tambor, joga na água o tambor, que nós vamos enviar a água. E o tambor voltou com uma água meia turva. Quando ele abriu o tambor, né? E ele percebeu que a água que estava debaixo dele, a água onde eles estavam, era exatamente a água que estava dentro do tambor. E aí eles perceberam onde ele realmente estava. Eles já não estavam mais no alto mar. Eles já tinham entrado numa parte do rio Amazonas, onde a água era doce. E muitas vezes, aquilo que nós precisamos está exatamente perto de nós. Não está distante. Às vezes a gente foca tanto no nosso problema, foca tanto naquilo que nós estamos vivendo, na dificuldade, foca tanto nas adversidades que a vida nos apresenta, que nós esquecemos de olhar que nós temos um Deus que Ele é tão grande, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer adversidade. Isso é normal. Muitas vezes a nossa adversidade faz com que a nossa fé enfraqueça. Só que o nosso Deus está ali presente, com a mão estendida a todo momento. A Bíblia fala que Ele não está com o ouvido tampado e nem com a mão curvada para que não possa te abençoar. A água estava embaixo do navio. A água que eles precisavam beber estava exatamente onde é que eles estavam. Só que o problema, eles focaram tanto no problema, que eles pararam de prestar atenção naquilo que realmente interessava. E muitas vezes é assim. Nós esquecemos de depositar a nossa confiança em Deus. Nas nossas maiores batalhas, nas nossas maiores dificuldades, porque aqui o salmista Davi, quando ele escreve esse texto, ele está enfrentando grandes lutas contra exércitos numerosos, muito maior que o exército de Israel. Mas ele está dizendo aqui, ó, eu não confio no cavalo, eu não confio no carro que eu tenho, eu não confio nos soldados que eu tenho, mas eu confio no nome do Senhor. Sabe, eu sei que a minha luta é grande, eu sei que a minha batalha vai ser enorme, mas eu vou em nome do Senhor. Sabe, esses dias eu estava vendo uma reportagem que alguns jogadores da NFL, que é aquele futebol americano,
eles se reuniram, os jogadores de alguns times, para ir pescar. E eles ancoraram o barco. E ficaram à deriva ali no meio do alto mar, pescando. Só que passou uma grande tempestade. E ali o mar começou a ficar revolto, eles tentavam sair. Um deu até a ideia, acelera o barco aí, acelera bem o barco, mas só que travou. Enfim, acharam somente um vivo, todos morreram. E aí eu vou entender a palavra ancoragem. Onde eu estou ancorando a minha confiança, onde eu estou ancorando a minha fé. Será que eu estou depositando, eu estou ancorando ela no lugar errado? Porque se eu ancorar o meu barco no lugar errado, quando vir as adversidades da vida, eu vou morrer. Ancoragem. Foi exatamente o que aconteceu com todos esses jogadores de futebol americano. Ancoraram o barco no lugar errado. Muitas vezes nós confiamos no médico e o médico falha. Muitas vezes confiamos numa marca tal e a empresa fale. Esses dias eu vi uma reportagem que muitos homens perderam dinheiro na Bolsa de Valores em Nova York porque depositaram sua fé numa empresa que era renomada e as ações dessa empresa caíram. E muitas vezes é assim eu e você. Ancoramos em lugares errados. Depositamos aquilo que tem que ser depositado para Deus na mão de pessoas, empresas, seres humanos, coisas humanas. Onde vai haver falha, onde ele vai trazer frustração, onde vai trazer decepção. Então, muitas vezes, é assim a nossa vida. Depositamos a nossa fé e colocamos a âncora em lugar errado. O salmista Davi vai dizer assim, no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão inabaláveis, como os montes de Sião. Aqueles que confiam no... Preste atenção. Eu ouvi outra história, que um certo homem, ele comprou um barco casa. Eu não me lembro a região, foi nos Estados Unidos. E ele já estava com esse barco casa há algum tempo. Só que vinha a notícia que vinha um furacão. E aí o que eles fizeram? Eles não tinham muita experiência. Eles começaram a amarrar o barco nos postes, amarrar o barco nas árvores, começaram a amarrar o barco em tudo que eles viam assim, postes, árvores, na região, e amarraram o barco todo. Só que chegou um homem disse assim para ele assim, posso dar uma ideia aí? Aí eles não tinham muita experiência, eles falaram, sim, eu acredito que o que vocês estão fazendo é errado. Que quando vir um furacão aí, ele vai lamber tudo, vai lamber as árvores, a terra, e vai acabar com o barco. É melhor vocês colocar as âncoras em lugares bem profundos. E outra, e vai orar para que também não aconteça nada pior. Ora e amarra sua âncora em lugar bem profundo. Enfim, que as nossas âncoras, elas estejam em lugares bem profundos, assim como os mananciais de águas, são lugares profundos, onde essa âncora vai abraçar as rochas, onde vai vir um furacão,
onde vai vir as adversidades da vida, porque o sol nasce para os justos e para os injustos. Mas as nossas âncoras, que elas estejam em lugares profundos, em lugares onde abraçam as rochas, onde vai haver os dias maus, e a gente esteja com a nossa confiança verdadeiramente posta no Senhor. E que nosso relacionamento, a nossa fé, esteja atenuante e bem relevante com Deus. Para que quando vir esses dias, nós possamos se apegar naquilo que realmente pode resolver. Que a nossa confiança não esteja no WhatsApp, não esteja no meu vizinho, no meu amigo do lado, não esteja na minha conta bancária, no meu cartão de crédito, mas que a minha confiança, ela esteja verdadeiramente no Senhor. Porque eu costumo falar algo aqui, que nos dias maus, nós não podemos esquecer dos dias bons, porque senão se tornamos pessoas ingratas, esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós. E que nos dias bons, também a gente não se esqueça dos dias maus, porque senão a gente perde a esperança. E que a nossa esperança, nessa manhã de domingo, e nessa semana que vai entrar, não esteja nas coisas acessíveis às nossas mãos, seja através da nossa fé, que é aquilo que a gente não pode ver, mas que a gente tem certeza absoluta, através da nossa fé, que vai acontecer. Porque as coisas velhas, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, elas se passam, e tudo se faz novo. Que a gente venha trazer para o natural, aquilo que é sobrenatural. Através da tua fé, você vai alcançar algo que hoje você precisa. Que a tua confiança de verdadeira esteja nesse Senhor maravilhoso, que derrubou o gigante, que ressuscitou, que curou, que pôs o coxo para andar. Que a nossa esperança verdadeira esteja no Senhor.